Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pastor Jorge Lima. Se gostar da ministração, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Não esqueça de compartilhar, marque a caixinha de notificações e deixe o seu like. Temos publicações novas todos os sábados às 10 horas da manhã. Que Deus abençoe a todos e receba a vida em nome de Jesus. Um texto muito conhecido de Atos capítulo 2, do 1 ao 5. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que fogos, e aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo dos céus. Aqui, queridos, eles foram cheios no capítulo 2. No capítulo 3, eles continuaram se enchendo. No capítulo 4, eles continuaram se enchendo. No capítulo 8, eles continuaram se enchendo. No capítulo 10, eles continuaram se enchendo. Presta atenção nesse verso que eu vou citar para você. Efésios 5, verso 18. Um verso muito conhecido, Efésios 5,18. Paulo disse aos Efésios: não se embriague com vinho que tem mistura forte, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse enchei-vos é um verbo imperativo. Se encha hoje, se encha amanhã, se encha depois, se enchendo. Todos os dias você tem que estar se enchendo. Eu conversava com o pastor Assis e com a pastora Ivete de tanta gente que desviou, tantas pessoas que estão desviadas hoje do Evangelho. E por quê? Porque quebraram esse princípio. Um dia foram até cheios, um dia falaram em línguas, um dia se envolveram com as coisas de Deus, passaram um mês envolvido, passaram um ano envolvido, passaram às vezes 3 anos envolvidos, mas foram deixando de se encher. Você não pode deixar de se encher, porque se você deixar de se encher, vai apagando aquela chama dentro de você. Aquilo vai apagando, e quando você pensar que não, você está frio espiritualmente. O que nós costumamos dizer? Olha, aquela pessoa está fria, né? Aquele irmão está frio no Evangelho. A pastora, aquela irmã esfriou. Não é assim? Não é comum a gente falar quando a pessoa está afastada? Por que a gente fala que a pessoa esfriou? Está desviado, está desviada, esfriou. Porque esfriou a chama. E quando Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Se ele exorta dizendo para não apagar o Espírito Santo, quer dizer que é possível. Entendeu a jogada? É possível você apagar a chama do Espírito Santo. Senão ele não diria, não apagueis. Isso quer dizer que ele estava lembrando lá de Levítico capítulo 6. Lá em Levítico capítulo 6, a Bíblia diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Continuamente. Aonde é o altar de Deus hoje? Dentro do nosso espírito. É aqui que existe um altar espiritual. É aqui que o fogo não pode apagar. Ou seja, temos que estar continuamente nos enchendo. Espera aí, pastor, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo que qualquer um de nós que estamos aqui, começando pelo senhor, pelo pastor Assis, pelo presbítero Zé Roberto, todos vocês que são líderes, começando por vocês, se vocês pararem de buscar, de se encher, até vocês desviam e esfriam, começando por nós, até nós mesmos. Se nós deixarmos de continuar nos enchendo, nós vamos nos esfriar. Nós vamos correr o risco de desviar e ser como qualquer pastor desviado que existe por aí aos montes. Agora, por que nós precisamos do Espírito Santo? Eu podia te dar uma lista enorme. Nós precisamos do Espírito Santo para ele ser o nosso mestre, que nem eu ensinei aqui ontem, para ele nos ensinar das coisas de Deus. Precisamos do Espírito Santo para ele nos consolar na hora da perda.
morreu alguém querido, alguém que você ama, alguém que viveu com você muitos anos, morreu, e você sabe a dor que é perder alguém que você ama. E como que você é consolado? Pelo Espírito Santo. Irmão, fala a verdade, quando você perde alguém que você ama, só o Espírito Santo te consola, nada mais. Então você falar para a pessoa, olha, que o Espírito Santo te console, é a coisa mais importante para falar na hora de um luto, na hora de uma perda. Jesus disse, o Espírito Santo será o Consolador. Nós precisamos do Espírito Santo para nós termos poder, poder mesmo, poder de enfrentar o mal, poder de enfrentar os demônios, poder. Nós precisamos do Espírito Santo para poder ter força de lutarmos contra o pecado. Irmão, escuta uma coisa, você não recebe o Espírito Santo porque você se santificou. O nome já diz Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo para ele te tornar santo, entendeu? Então você não vai conseguir ser santo sem a ajuda dele. O nome dele é Espírito Santo. Então olha aqui para mim, ó. Aqui está o Espírito Santo e você está aqui. E você está tentando ser uma pessoa séria, uma pessoa de Deus, mas sem o Espírito Santo que está aqui você não consegue, porque o nome dele já é Espírito Santo. Aí você precisa o que? Recebê-lo pela fé. Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para vencer as minhas fraquezas. Eu preciso do Espírito Santo para mim se santificar. Aí pela fé você recebe o Espírito Santo. Ele vem para dentro de você pela fé. Tudo que te liga a Deus é pela fé. Nós acreditamos em Deus pela fé. Nós aceitamos a Jesus pela fé. Atos capítulo 19, o Paulo pergunta para os Efésios: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles falaram: nós nem sabemos o que é Espírito Santo. Mas a pergunta dele foi: vocês receberam quando creram? Tudo que a gente recebe da parte de Deus é pela fé. Então eu preciso do Espírito Santo para ele mudar a minha vida. Já recebi o Espírito Santo, agora eu vou continuar me enchendo, até que eu seja transformado, e assim paulatinamente. Então é por isso, e muitos outros motivos, pelo qual nós precisamos do Espírito Santo.